Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Estava hoje aqui meditando sobre as fornalhas que muitas vezes nós somos submetidos, pelas fornalhas que muitas vezes nós precisamos passar. Lutas que nos sobrevêm de forma a parecerem uma fornalha de fogo ardente. Lutas essas que muitas vezes provam a nossa fé, prova quem nós somos. Muitas vezes coloca em xeque qual atitude nós tomaríamos diante daquela situação. E pensando nessas fornalhas, eu quero compartilhar com você o que está em Daniel, no capítulo 3, a história daqueles 3 jovens que foram submetidos à fornalha de fogo ardente, a uma situação totalmente calamitosa, uma situação totalmente fora de controle, mas porque eles tiveram as atitudes certas, eles alcançaram a vitória. E eu coloquei 4 atitudes que esses homens tiveram, que nós precisamos ter diante das fornalhas que nos sobrevêm, diante das dificuldades que nos apresentam, que parecem uma fornalha de fogo ardente, que parecem que nós não vamos conseguir, que nós não vamos suportar, que nós não vamos atravessar. E diante dessas fornalhas, precisamos ter 4 atitudes. A primeira atitude que esses homens demonstraram e que nós precisamos ter, é que nós precisamos ter a marca de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter a marca de Deus. Esses homens estão numa situação em que o rei Nabucodonosor teve um sonho, sonhou com uma estátua. Daniel dá a interpretação desse sonho ao rei, só que ele acha que é do jeito que ele quer. Então ele pega, faz uma estátua enorme. Versículo 1 diz: e o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, toda de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. 60 côvados, 30 metros de altura e 3 metros de largura. O tamanho dessa estátua, estrondosa, enorme. Mas ele fez a estátua e disse que todas as vezes que alguém ouvisse um instrumento, qualquer que fosse o instrumento, essa pessoa precisaria se dobrar, se curvar diante dessa estátua. E aqui nós temos esses homens que foram trazidos para a Babilônia como escravos. Homens esses que nas suas conquistas, Nabucodonosor, quando ele invadia um país, um local, ele trazia o que tinha de melhor naquele país. Os homens mais jovens, mais fortes, mais inteligentes, os mais cultos, os nobres, e deixavam os velhos, os fracos, os doentes ali para morrerem. E esses homens ele trazia para a Babilônia, para ali eles aprenderem a cultura babilônica e servirem a ele na Babilônia. E ele fez isso com esses 4 homens. E quando ele traz esses homens, a primeira atitude que é tomada em relação a esses homens é mudar os seus nomes. Mudar os seus nomes, de alguma maneira tentar tirar as suas identidades, de alguma maneira mudar quem eles são, tirar deles o que eles são. E eles chegam com os nomes e são mudados. Daniel, por exemplo, chega com o nome de Daniel, que significa Deus julga, e é mudado para Beltesazar, que significa o Deus Bel grande guarda a sua vida. Muda o nome de Daniel, que fala de um Deus que julga, de um Deus que cuida da causa dele, e muda para um nome caldeu, que significava uma adoração a um Deus caldeu chamado Bel. Ananias chega ali com o nome de Ananias, Deus me favorece, e é mudado para o nome de Sadraque, que tem uma etimologia incerta, mas que pode significar o que adora ao negro. Um Deus também caldeu. Ananias, que Deus me favorece, é mudado o seu nome para esse nome. Misael, que significa quem é Deus na minha vida, é mudado para Mesaque, o que serve a Nebu. Um nome também caldeu. Azarias, que significa Yahvé me ajudou, ou seja, Deus me ajudou,
é mudado para Abidnego, que em hebraico significa servo de Nego, uma pejorativa de um deus chamado Nebu, que pelos babilônicos era considerado o deus da sabedoria. E assim os seus nomes são mudados, são tirados os nomes que eles receberam, porque o povo judeu, o povo hebreu, o nome tinha todo um significado. Quando o nome era escolhido para aquela criança, era escolhido de acordo com a situação daquela criança. E tinha todo um significado, um legado sobre a vida deles. E a primeira coisa que eles fazem é mudar os seus nomes. Uma vez os seus nomes tinham referência ao Deus verdadeiro, eles mudam esses nomes como uma referência de adoração aos deuses caldeus, ou seja, a ídolos pagãos, a divindades pagãs que eles não adoravam. Porém, eles mantiveram a marca de Deus nas suas vidas, não tinham mais no nome, mas tinham nas próprias vidas. O mais importante para esses rapazes, para esses homens aqui, não era como eles eram chamados, mas quem eles eram de fato. Quem eles eram e quem era Deus nas suas vidas. Então, por mais que os seus nomes tenham sido mudados, eles mantiveram quem eles eram. Não importava se agora o seu nome não era mais Ananias, Deus me favorece, era agora Sadraque. Não importava. Eles sabiam quem eles eram. Eles tinham convicção das suas identidades. Diante das fornalhas que nos apresentam, diante das dificuldades, diante das crises, diante das lutas que muitas vezes venham contra nós como um soco no nosso estômago, precisamos manter firme a marca de Deus. Precisamos saber quem somos e que as situações não podem nos transformar. Nós é que vamos transformar as situações pela renovação da nossa mente, a mente de Cristo em nós. Então eles sabem quem eles são e eles mantêm firme a marca de Deus neles. Os nomes foram mudados, mas eles continuavam sendo quem eles eram. Segunda atitude que precisamos tomar diante das fornalhas é manter a fidelidade a Deus. Se mantenha firme na sua fidelidade a Deus. Não negocie seu chamado, não negocie quem você é, não negocie o seu propósito. Mantenha-se firme na sua fidelidade, independente da situação que lhe sobrevém. Esses homens estavam agora diante de um grande desafio. E eles eram alvo de observação de todos aqueles caldeus, porque eles eram escravos que tinham chegado ali, porém o rei havia colocado eles em cargos de alta confiança, em altos cargos de poder do governo daquele rei. E aqueles homens estavam com raiva, com inveja, chateados, pois eles eram príncipes verdadeiros daquele lugar. No entanto, quem estavam executando os cargos de confiança do rei eram aqueles homens. A Bíblia diz que eles estavam sendo responsáveis pelas províncias da Babilônia. E aqueles homens começam a observar que quando toca os instrumentos como a trombeta, o pífaro, a harpa, a cítara, o saltério e toda sorte de música, eles não se prostravam diante da estátua. Indignados não com a situação deles em si, mas indignados pelo que eles eram, pelo que eles estavam fazendo, por onde eles estavam. Eles chegam para o rei para enredar daqueles homens, para falar daqueles homens. Olha, rei, tu não fizeste um decreto que dizia que toda vez que um instrumento fosse tocado, a pessoa tinha que abandonar tudo que estivesse fazendo e rapidamente se prostrar diante da tua estátua que levantaste e adorar? Pois é, aqueles homens hebreus que tu trouxeste e colocaste sobre os negócios das províncias da Babilônia, eles não estão cumprindo o teu decreto. Porém, aqueles homens
decidem no seu coração manterem a sua fidelidade a Deus. Manterem a sua fidelidade a Deus. Versículo 12 ao 14 nos diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram então eles à presença do rei. Então Nabucodonosor falou a esses homens: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? E ele pergunta àqueles homens se é verdade. E ele faz uma proposta para eles no versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis ao mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Nabucodonosor, irado com a situação, com a atitude daqueles homens e ao mesmo tempo querendo provar a fidelidade daqueles homens, ele faz essa proposta. Porém, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes hebreus, seus nomes verdadeiros, eles dizem para aquele rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eles não tem nem necessidade de te responder. Mas nós vamos te dizer que se o nosso Deus, a quem nós servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então eles dizem para aquele homem que eles não vão adorar. E se o Senhor a quem eles servem quiser livrar, ele vai livrar. Não importa se é da fornalha de fogo ardente, não importa do que é. Se o Senhor quiser aprouver a ele livrar, ele vai livrar. Eu não sei que situação você está vivendo, que tipo de fornalha tem se levantado contra você. Eu não sei se essa fornalha está como essa fornalha aqui, aquecida 7 vezes mais. Mas eu venho aqui te dizer como boca de Deus, que se o Senhor quiser te livrar, não há quem possa se levantar contra Ele. Ele tem todo o poder e Ele continua no controle da tua vida. Ele não perdeu o controle, aleluia. Então Nabucodonosor se encheu de ira com a resposta daqueles homens. Ele jamais esperava essa resposta. Ele ficou irritado com a resposta deles. E ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E mandou chamar os homens mais fortes da sua guarda. Aqueles maiores, aqueles mais truculentos. E manda amarrar aqueles 4 homens. E a Bíblia faz questão de dizer que eles foram amarrados com as suas vestes, com as suas capas, com os seus chapéus, com os seus cintos, com todas as suas indumentárias, com todas as suas vestimentas, eles foram amarrados. E Nabucodonosor, numa ira, numa revolta, numa raiva, ordenou que aqueles homens jogassem eles, atassem, amarrassem e depois lançassem aqueles homens. Olha o que é que diz o versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, com suas túnicas, com suas vestes, com seus chapéus e com as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, 7 vezes mais aquecida. A fornalha estava tão quente, tão aquecida, que quando aqueles homens vão lançar Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro daquela fornalha, eles morrem imediatamente só com o calor daquela fornalha. Eles caem no chão mortos, queimados, sufocados, só com o calor daquela fornalha. Porém, aqueles homens caem ali dentro daquela fornalha e começam a
passear dentro da fornalha. Versículo 22 diz que os homens foram queimados com calor. Mas a partir do verso de número 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha? Responderam eles ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, contemplo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Você não passa pela fornalha sozinho. Quando você mantém a marca de Deus em você, quando você mantém a sua fidelidade a Deus, quando você aproveita a fornalha para demonstrar a sua fé firme em Deus, Deus se demonstra na sua vida como um Deus maior. E Ele é o que vai entrar com você e passear dentro da fornalha com você e te livrar da fornalha de fogo ardente. Ninguém pode livrar como o Senhor. Ele é poderoso para te livrar, para te guardar, para te proteger, para te tirar de dentro da fornalha ardente, ainda que ela tenha sido aquecida 7 vezes mais. Ainda que as lutas começaram grandes e se agigantaram 7 vezes mais, o Senhor é aquele que pode te livrar. E Ele está contigo na fornalha de fogo ardente. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, que estava sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E quando eles saem do meio do fogo, a palavra de Deus nos diz no versículo 27, que todos aqueles sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, todos vêm averiguar aqueles homens, olhar como aqueles homens estavam, provar que aqueles homens não estavam queimados e que nem cheiro de fogo havia nas suas vestes. Não só as suas vidas foram guardadas, mas tudo quanto estava sobre eles foi guardado e livrado do fogo. Não havia nem cheiro de fogo. Seus chapéus estavam intactos, suas capas estavam intactas, suas roupas estavam intactas. Nem cheiro de fogo havia nos seus pelos, porque o Senhor estava ali com eles, no meio daquela fornalha de fogo ardente. Você não está só. Você não está passando esta luta só. Confie no Senhor, mantenha a sua fé firme nele, mantenha a sua fidelidade, mantenha a marca de Deus na sua vida, não negocie quem você é, permaneça fiel ao Senhor e aos princípios dele e à sua palavra. Tenha convicção do Deus a quem você serve, que é um Deus maior, é um Deus soberano sobre todas as coisas. Depois deles constatarem que nem cheiro de fogo passara sobre eles, não havia nem cheiro de fumaça, nem de queimado sobre as suas vestes e sobre eles. Então Nabucodonosor fala no versículo 28, e disse Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nabucodonosor reconhece
quem é Deus na vida desses homens, por causa das atitudes deles, de manterem a marca de Deus, de manterem a sua fidelidade a Deus, independente da circunstância que poderia custar suas próprias vidas, mas mantiveram a sua fidelidade a Deus, de demonstrarem firmemente a sua fé, a sua convicção de quem era Deus na sua vida, e de demonstrar a convicção que Deus era maior, que eles criam, que eles tinham certeza que Deus era maior. Isso gerou glória para o nome do Senhor. O maior conquistador de todos os tempos, o maior tirano de todos os tempos, reconhece quem é Deus por causa das atitudes daquele homem. Se mantenha fiel ao Senhor, mantenha as marcas de Cristo em sua vida, mantenha a sua fé e a sua convicção de quem é Deus. E todos os que estão se levantando contra você irão glorificar a Deus através da sua vida. Use esta fornalha, uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado em você. E a partir dali aquele homem faz um decreto, versículo 29, portanto faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus não só vai lhe conceder a vitória nesta fornalha, mas Ele vai estar com você, passear com você pelo meio dela. E no final, quando você sair dessa fornalha, o nome dele será glorificado na sua vida e Ele irá prosperar você, prosperar a sua vida, prosperar a sua família, prosperar a sua casa. Continue firme no propósito. Não deixe que nada mude quem é você. Permaneça fiel, mantenha a fé e tenha convicção de quem é Deus na sua vida. Ele é o Deus maior, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele continua no controle da sua vida, Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus. Deus te abençoe. Que nós possamos ter o exemplo desses homens, de não negociar quem somos, de não negociar o nosso chamado. Nada vale o preço da nossa salvação, nada vale o preço de quem é Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que esta palavra arda no seu coração como ardeu no meu coração. E que o Espírito Santo te dê o discernimento para tomar as atitudes certas diante das adversidades.